Olá você, obrigado por clicar nesse vídeo. Eu me chamo Abner e hoje eu quero falar com vocês mais uma vez sobre mais um livro que será cobrado no vestibular da FUVEST de 2026. Hoje nós vamos falar sobre um livro chamado Canção para Ninar, de Nilo Grande, livro da autora Conceição Evaristo. Então, através desse vídeo, você poderá ter a noção completa dos conteúdos mais importantes e dos conteúdos mais relevantes envolvendo essa obra literária. Então, continue estudando, continue se esforçando, com certeza os frutos do seu estudo e do seu empenho serão compensados. Então, vamos para o nosso vídeo. Vamos lá. Aqui está então Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo. Então temos aqui com vocês a foto de Conceição Evaristo, juntamente com uma frase dela que diz: Nós, às vezes, nos embrenhamos de tal forma nas recordações do passado que o já acontecido se levanta das vias da memória e se corporifica no presente. Sobre, então, algumas informações de Conceição Evaristo. Ela nasceu em 1946, na cidade de Belo Horizonte, ela é mineira. Ela se formou em letras pela UFRJ, ela é mestre em literatura brasileira pela PUC, também, do Rio de Janeiro, e ela é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Ela escreveu vários romances, né, mas a carreira dela começou em 1990, com alguns contos e livros um pouco menos percebidos, até que ela começou com seus romances em 2004, com Ponciá Vivêncio, e desde então ela lançou vários romances, várias obras narrativas para nós. Ela é a atual integrante da Academia Mineira de Letras, ocupando a cadeira de número 40. Ela, então, recebe essa condecoração da literatura e do estado de Minas Gerais. Sobre Canção para Ninar Menino Grande, é o livro que foi lançado em 2018, escrito em primeira pessoa, narrado por uma mulher que ouve as histórias de outra mulher e reconta elas através das páginas escritas do livro. Esse é um conceito muito importante que a gente precisa ter em mente. Esse livro, ele é contado a partir de histórias de outras mulheres. E a narradora, por conta disso, ela é, de certa forma, a própria Conceição Evaristo, que ouve as histórias contadas para ela e reconta elas no livro. Tanto é prova disso que o livro foi relançado em 2022 e foram acrescentadas mais páginas e mais conteúdo, já que a versão original de 2018 ela foi lançada um pouco às pressas, porque ela foi uma exigência de uma universidade para que a Conceição pudesse receber um certo prêmio. Então ele foi lançado com data marcada e aí depois de muitos anos a Conceição revisou esse livro e adicionou mais conteúdo. E ela também adicionou a seguinte nota, que eu vou ler para vocês. Vi vazios nos relatos. Como me esforço para ser fiel ao que me conto. Mesmo sabendo da impossibilidade de cumprir tal propósito, tentei rearrumar os fatos que narrei. Perguntei a Tina sobre os pedaços faltantes. Então, do que se trata? Canção para Ninar Menino Grande. Bom, nós temos a história de um homem chamado Fio Jasmin. O Fio Jasmin ele é um homem casado há mais de 20 anos, com uma mulher chamada Pérola Maria, e ele também é maquinista. Ele trabalha num trem. Portanto, ele passa por várias cidades. E o que fica marcado, no começo da trama, é que o Fio Jasmin ele passa por uma cidade e se relaciona com uma mulher. Então, apesar de ser casado e ter muitos filhos com a Pérola Maria, ele se relaciona com várias mulheres ao longo da história e o adultério é a principal característica, a principal marca de ação do Fio Jasmin dentro da história. Então, parte do livro, uma parte assim considerável do livro, constitui-se apenas do Fio Jasmin passando por várias cidades e em cada cidade que ele passa, ele se relaciona com uma mulher diferente. E algumas delas acabam gerando filhos com ele e ele nunca os assume, por quê? Porque ele foge, né? Depois que ele se relaciona com a mulher, ele entra no trem e vai para a próxima cidade. Dentre algumas das mulheres com quem ele se relaciona, fica a título de curiosidade para vocês, temos a Dalva, por exemplo, temos a Antonieta, temos a Aurora, temos a Neide e outras também, cada uma com a sua pequena história ali, cada uma dedicada, tem dedicado um capítulo a ela, e nesse capítulo sempre termina da mesma forma. O Fio Jasmin se relaciona com ela cria um gosto, um afeto por ele, e aí ele vai embora e nunca mais a vê dentro da trama. Só que isso muda quando ele conhece uma mulher chamada Juventina e também quando ele conhece outra mulher chamada Eleonora. Essas duas mulheres elas vão mudar a vida e a perspectiva do Fio Jasmin
para sempre. Mas aí fica a dúvida, né, a indagação. Quem é Phil Jasmin, essa figura tão característica, tão perceptível, né? Um cara casado há tanto tempo e que trai a mulher tantas vezes e a mulher mesmo assim continua com ele. Bom, a história do Phil Jasmin, ela tem um começo trágico. Quando ele era criança, ele queria interpretar o papel de príncipe numa peça da escola. Só que a professora disse: "Não, você não vai ser o príncipe." E deu o papel de príncipe para um menino branco. Esse caso de racismo, esse episódio, vai reverberar na vida do Phil Jasmin de maneira que ele deseja ser o príncipe negro. Ele quer ser o príncipe, ele quer assumir o posto de príncipe na vida real, por conta desse trauma, desse menosprezo que ele sofre na infância. Isso também se alia com a educação que ele recebe do seu pai. O pai dele era bastante sexista, ele dizia que as mulheres não são confiáveis, que você não pode acreditar nas mulheres, né? E o Phil Jasmin também aprendeu de que o valor do homem está na quantidade de mulheres com quem ele se deita. Uma educação completamente sexista, olhando para a mulher como um objeto. O Phil Jasmin, ele internaliza esse pensamento quando ele olha para as outras mulheres como joias. Então, ele faz até a narração faz um trocadilho com o fato de que a esposa dele, né, casada com ele, chama-se Pérola, e ele vai dizer que o Phil Jasmin, ele tem a pérola e as joias menores. A pérola é a sua esposa, de fato, e as joias menores são as outras mulheres com quem ele se relaciona. Essa é a forma como ele enxerga as mulheres na vida dele. E isso tudo muda, como eu disse, quando ele conhece a Eleonora, distinta de Sá, que é uma mulher lésbica, uma mulher que tem atração por outras mulheres, e também a Juventina, que vocês se lembram lá atrás, eu disse que ela é a pessoa que conta as histórias para a nossa narradora. Ela é a confidente da nossa narradora. Quando ele conhece essas duas mulheres, a vida dele muda. A Juventina, ela é uma das amantes do Phil Jasmin, uma mulher extremamente jovem, que é chamada de Virgem de Ébano, né, como nós vimos antes. E o relacionamento que ela tem com o Phil Jasmin, veja você, é diferente do relacionamento que o Phil Jasmin tem com qualquer outra mulher. Porque ele simplesmente, ele gosta de contemplar a beleza da Juventina. Então a Juventina, ela se despe, ela fica nua, e o Phil Jasmin apenas olha para ela com fascínio, como se ela fosse aquele objeto intocável, e aquele objeto do qual ele não quer tocar. Então, na cabeça do Phil Jasmin, você tem a atividade da Pérola, uma mulher que é submissa a ele, que tem muitos filhos com ele, muitos mesmo, e o prazer dela, grande da vida dela, é ter filhos de fato. Ela diz que estar grávida é a grande alegria da sua vida, palavras da narradora sobre a Pérola. E você tem a passiva, que é a Juventina. Então, ela não faz nada, né? Ao contrário, você tem a atividade e a passividade. Isso constitui para o Phil Jasmin a mulher perfeita. Por isso que ele mantém essa relação com a Juventina durante muito tempo, durante décadas. Até que um dia ela resolve se mudar. Ela faz exatamente o que o Phil Jasmin fazia com as outras mulheres. Ela se muda, deixa ele para trás e compõe uma música para ele. Música essa que ele guarda consigo. E o nome da música é Canção para Ninar Menino Grande. E como eu já disse, a Juventina é aquela que revela as histórias do livro para a nossa narradora. Por outro lado, a Eleonora é uma mulher lésbica que encontra o Phil Jasmin numa situação inusitada, numa situação corriqueira. Acontece que ela estava se relacionando com outra mulher e o relacionamento deles não deu certo, delas não deu certo. E aí ela vai no bar para encher a cara e esquecer dos problemas, e ela encontra o Phil Jasmin no bar. Ela encontra o Phil Jasmin no bar, os dois se conversam, se conhecem e se tornam amigos. E essa é a primeira vez em que o Phil Jasmin ele tem uma relação com uma mulher de amizade. Porque com a Juventina é uma relação que não é sexual, mas é uma relação de amor. Só que com a Eleonora é uma amizade mesmo. Então, ele abre o coração para ela, ele desabafa com ela, e ela fala também com ele dos seus problemas pessoais. E aí uma relação de uma mulher que odiava homens, que é a Eleonora, com um homem que só vê a mulher como objeto, curiosamente, acaba gerando uma nova empatia no Phil Jasmin, de maneira que ele começa a enxergar as mulheres como não mais objetos, mas sim como pessoas, como seres que têm sentimentos, que têm necessidades, e mais, ele se conscientiza de que tudo que ele deu para as mulheres até hoje foram filhos. E se a mulher recusa essa oferta de ter filhos com ele não tem mais nada para oferecer.
Essa é a transformação que acontece no personagem Fio Jasmine. Então, depois que o Fio percebe esse vazio, depois que ele percebe que a relação dele com as mulheres não tá certa, não faz bem nem pra ele, nem pra elas, que isso só gera um vazio dentro dele, ele para. Até onde nós sabemos, ele nunca mais se relaciona com outra mulher, depois que ele conhece a Eleonora. E depois que a Juventina abandona ele. E aí acontece o seguinte: a Juventina e a Eleonora, elas se juntam num negócio chamado Confraria de Mulheres, que nada mais é do que um lugar onde várias mulheres se unem para contar histórias umas para as outras e para se apoiarem umas às outras. E aí nisso a Eleonora conhece a Juventina. E aí a Eleonora que conta essas histórias do Fio, porque a Juventina não sabia de nada disso. Mas a Eleonora, como se tornou amiga confidente com o Fio Jasmine, ele conta essas histórias para ela e ela passa para a Juventina, que passa para a nossa narradora. É assim que se sucede a passagem das histórias, a contagem das histórias. E esse contexto de contagem de histórias, de passagem de histórias, é muito importante para o que nós vamos falar agora, que é a questão das escrevivências. O que é escrevivências, você me pergunta? Escrevivências é um termo inventado pela própria Conceição Evaristo, que ela diz que define a sua bibliografia e é uma das coisas mais importantes de toda a sua carreira literária. Tudo começa na infância da Conceição Evaristo, onde ela se relaciona com a sua mãe, né? Ela é filha dela, ela é criada por ela, e a mãe da Conceição, ela era uma escrava. E por ser uma escrava, ela contava histórias antigas, histórias que ela conhecia para a Conceição, e ela passou a infância ouvindo essas histórias da sua mãe. E quando ela cresce e se torna uma autora, ela percebe que a melhor forma de fazer com que a mulher seja ouvida é contando as histórias que a própria mulher conta. Então ela faz com que a sua bibliografia, os seus livros, sejam formas de recontar as histórias que ela ouviu. E nisso você burla a linha entre real e fictício, porque você trata-se de uma obra, você se depara com uma obra que ao mesmo tempo ela é ficcional, porque ela tem uma cronologia falsa, né, uma cronologia que não aconteceu, uma série de eventos que não aconteceram, personagens que são inventados, mas tudo baseado em fatos reais, e esses fatos são as histórias que a Conceição ouve, não só da sua mãe, mas de outras mulheres. Então, assim, não sabemos exatamente quais histórias inspiraram as histórias que aparecem em Canção para Minar Benito Grande, mas com certeza tem um fundinho de verdade, com certeza tem alguma relação com as histórias que a Conceição ouviu. E passando essas histórias à frente, né, ela consegue dar voz à mulher. Esse é o processo de escrevivências da Conceição. O ato de propagar essa história, de manter essa história viva, é a maneira como a Conceição encontra de manter a voz da mulher viva e ouvida. Então, falando também sobre outras questões relacionadas à história, à construção de Canção para Ninar Menino Grande, cabe falar do feminismo negro, que é a grande causa defendida pela Conceição Evaristo, que ela defende através da sua história Canção para Ninar Menino Grande também. É o seguinte, uma leitura desatenta pode colocar o Fio Jasmine como o grande vilão da história, não é? Já que ele é um homem adúltero, que se relaciona com várias mulheres, que trata elas como objeto, que não vê elas como nada além de posse. Então, uma leitura pode pensar que o vilão da história é o Fio Jasmine. Só que na visão da Conceição Evaristo, o verdadeiro vilão de Canção para Ninar Menino Grande, o verdadeiro catalisador, né, o gatilho que gera toda essa história, não é o Fio Jasmine. E, aliás, a protagonista da história não é o Fio Jasmine, e sim as mulheres. Afinal, são elas que contam a história do Fio Jasmine com relação a elas. E assim, por mais que o Fio Jasmine seja o centro da narrativa, a protagonista é a mulher, já que é ela que fala da sua perspectiva, ela conta a sua história em relação a esse homem. Mas assim, voltando para o verdadeiro o motivo, a causa da história, trata-se do patriarcado, não é? O patriarcado nada mais é do que aquelas relações já estabelecidas de julgamento, de subjugar, de colocar um acima e o outro abaixo. Isso que a Conceição Evaristo ataca através dessa narrativa. O vilão da história, se é que tem um vilão,
não é o Fio Jasmine, mas o catalisador da história, na verdade, é o patriarcado. Tudo começa quando o Fio Jasmine sofre um episódio de racismo, lembrem-se, lá no começo do livro, no começo da história, quando a ele é negado a oportunidade de ser um príncipe. Então, a professora tira do Fio Jasmine a oportunidade de ser aquilo que ele deseja ser, e isso traumatiza ele de tal maneira que ele se torna, da maneira como ele sabe, um príncipe negro. Então, a crítica está no fato de que, quando você tira a oportunidade do homem negro, você cria esse tipo de relação, esse tipo de homem, esse tipo de pessoa que não entende muito bem como as coisas funcionam, já que ele nunca foi ensinado a realmente amar, ele nunca foi ensinado realmente que ele pode viver de maneira diferente da que ele aprendeu quando é criança. Isso tudo é responsabilizado no patriarcado. Quem é culpado por isso é o patriarcado, porque é ele que tira do homem negro as oportunidades. Eu vou ler aqui com vocês parte da paráfrase da Conceição Evaristo, dando uma entrevista. Ela diz que a luta feminista não pode ser contra o homem negro. Ela começa contra um Estado patriarcal que é justamente simbolizado pelo homem branco e pelas mulheres brancas, que não tiveram dificuldade nenhuma em assimilar essa noção de mando e repetir uma situação patriarcal contra as mulheres e os homens negros. A escravidão é o exemplo mais evidente dessa situação de mando e de subjugar entre homens brancos e homens negros. Os homens brancos se colocavam acima dos negros e os escravizavam. E os homens de hoje, eles perpetuam essa relação de inferioridade, tirando a oportunidade do negro, tratando ele como inferior. Não são todos os homens que fazem isso, evidentemente, não são todos. Não são todos os homens e mulheres brancos que causam esse comportamento, mas aqueles que o fazem e o fazem sem nenhum tipo de remorso ou nenhum tipo de consciência, de noção, eles são os verdadeiros culpados para que o Fio Jasmine existisse e todos esses relacionamentos adúlteros e toda essa falta de uma percepção mais a fundo. E aí ela diz que, na verdade, o objetivo não é vilanizar o homem, mas sim convocá-lo à luta que a Conceição está encabeçando aqui, que é contra essa relação de inferior e superior que é mantida pelo patriarcado. Outro conceito feminista também é o conceito de sororidade, que é a união entre as mulheres. É o ato de você ter várias pessoas reunidas ali, compartilhando as suas histórias, compartilhando as suas vivências. E é daí que nasce a escrevivência, da qual a Conceição Evaristo faz nas suas obras todas. Então, saindo das grandes questões sociais, assim, super complicadas e grandes, né? Vamos fazer um resumo sobre tudo que foi dito aqui na nossa aula. Aqui vai um resumo para vocês de tudo que foi dito. Então, Canção para Ninar Menino Grande é uma espécie de união entre o real e o falso, a realidade e a ficção. A ficção de personagens que não existem, de acontecimentos inventados, e a realidade de histórias contadas por mulheres negras que encontram o seu lugar de fala dentro desse livro. É aqui que as mulheres elas conseguem ser ouvidas, por quê? Porque as suas histórias são passadas adiante. Nada mais é a cultura do que histórias que são contadas para um povo, que são repartidas e compartilhadas para as futuras gerações. E cultivando essas histórias, a mulher pode ser ouvida. Então nós temos o Fio Jasmine, esse homem que queria ser o príncipe, mas que foi subjugado e sofreu de racismo por não poder fazer aquilo que ele desejava, ter sido afetada a sua oportunidade. Ele percebe, ele entende, na verdade, que a única maneira de ser um príncipe é se deitando com várias mulheres, é tendo várias relações com várias mulheres diferentes. É aí que surge o grande problema da história. É aí que surge os relacionamentos extraconjugais, é aí que surge o vazio existencial do Fio Jasmine de ser negado aquilo que ele desejou lá atrás. Isso muda quando ele conhece uma mulher que rejeita aquilo que ele tem para dar, que são filhos, e uma outra mulher que não vê ele como um parceiro, mas como um amigo.
e que faz ele enxergar a mulher como algo além de uma posse, algo além de um receptáculo de filhos, algo além de algo que é algo além de uma posse que faça ele se sentir homem de verdade, homem valoroso, um homem que tem valor. E o grande objetivo da Conceição Evaristo é conscientização. Ela não quer que o leitor pense que o Fio Jasmim é um monstro, que ele é o vilão da história, que ele deve ser punido, rechaçado. O que ela quer é mostrar que o verdadeiro inimigo, o homem da mulher negra, e que oprime eles, é o patriarcado, a relação de superior e inferior que nós temos na sociedade, que coloca o homem negro como inferior ao homem branco. Então, o grande objetivo é trazer a igualdade do homem branco e do homem negro, e da mulher branca e da mulher negra. Fazer com que essas relações que colocam um abaixo do outro sejam rompidas e desconstruídas. Bom, eu espero que esse vídeo, todo esse conteúdo tenha sido valioso para você, que você tenha entendido tudo. Eu espero que você continue estudando, continue se esforçando para que você consiga o melhor resultado no vestibular, na hora da prova. Boa sorte, bons estudos, muito obrigado novamente e até mais.